Boa tarde, pessoal. Mais uma ação e reação aqui pela sua TV Com, canal 11 da NET, canal 8 Vivo Fibra, com muita alegria nessa segunda-feira de calor senegalês na Baixada Santista. Hoje, dia do comércio exterior, dia do portuário e dia nacional do auditor fiscal do trabalho. Hoje teremos a presença do Dr. Vicente Cassione, advogado, professor, e também do professor Clemente, aqui médico, diretor clínico da Multimagem. Você pode participar vendo o programa pelo canal 11 da NET, 8 Vivo Fibra ou pelo www.tvcomsantos.com, todos os dias de segunda a sexta. Teremos a reprise às 23 horas e também uma outra reapresentação a 1 hora da manhã, né? Então, tem nossos horários aí, canal 11, canal 8, www.tvcomsantos.com. E você que participa do programa, quer mandar perguntas para o Dr. Clemente, para o Dr. Cassione, você pode usar aí o nosso WhatsApp, 13 para quem está fora da Baixada Santista, 99711-5545. De vez em quando o Real e a Amanda vão pondo aí na tela. Você que tem pergunta, manda que no segundo bloco nós vamos lê-las, né? Bom, nessa segunda-feira temos a tragédia aí de Brumadinho, né? Várias vidas, seres humanos e animais, vegetais, né? Por enquanto, 58 mortos humanos. Desfile da banda Botafogo, na Aparecida, lá perto do BNH em Santos, termina com quebra-quebra entre foliões e polícia militar. A gente não sabe se é foliões, se é meliantes metido no meio, enfim, né? Santos ganha bem do São Paulo. O Vanderlei quase não pegou na bola, tal. Esse treinador aí é trabalhador, hein? E balão cai no mar na Praia do Gonzaga. Podemos falar também do Grupo Mendes, né? Que não tá, segundo eles, não está tendo mais lucro naquela região ali do Mendes Convention, né? E que quer transferir tudo para Ponta da Praia, né? Fazer um equipamento menor, que a prefeitura ficaria tomando conta, fazer um novo mercado de peixe, remodelar a Ponta da Praia, né? E veja bem, se o empresário não está tendo lucro, ele põe 2 guardas lá e fecha também, né? Tem que ver essa questão da compensação, né? A compensação, se vale a pena, a questão ambiental, se tem que ser lá, pode ser no centro, pode ser em outra região, enfim, discutir com a cidade, audiência pública e tal, mas a gente também não pode achar que o empresário que fez tanta coisa para a cidade não pode ter lucro, né? Então, é uma questão, se não tiver lucro, ele põe 2 funcionários lá e fecha, né? Então, aí, Ponta da Praia é remodelada, né? Muitas pessoas concordando com a ideia, outros falaram, como o vereador que esteve aqui, falou que deveria ter uma audiência pública, outros falando que deveria ser no centro, outros falando que vai ser muito bom para a cidade, que é meio aquilo que o Cassione sempre fala, meio Barcelona, que o Armênio tinha esses planos, outros falam que devia ser no centro. Enfim, discutir. O pessoal do mercado já reclamou que vai ter que gastar mais com energia, mas espera aí, ar-condicionado é quase padrão. O Clemente também não queria gastar na clínica dele, o Cassiano também não queria gastar, mas infelizmente tem que ligar. Hoje em dia, quase que se você não tiver estacionamento e não tiver ar-condicionado, climatização, a coisa fica bem difícil. Bom, para discutir isso aqui, vamos anunciar primeiro o Dr. Clemente. Tudo bem, Dr. Clemente? Mais uma segunda-feira juntos aqui. Sempre um prazer estar contigo, Cassione. Eu já venho vibrando aí, já começa de manhã, já pensando nesse momento. Então, é uma satisfação muito grande estar com você, com o Cassione aqui, e ter a audiência dos nossos telespectadores, que sempre é muito alta, a participação é muito significativa. Então, vamos que vamos, né, Filete? Cassione está contente com a vitória do Santos, uma bancada peixeira aqui hoje, uma bancada santista, todo mundo contente com as 3 vitórias do Santos no Campeonato Paulista. Faz tempo que a gente não começava assim com 3 vitórias, não podemos nos empolgar muito, mas eu acho que se der um pouco mais de jogador para o Sampaio, ele vai fazer uma historiazinha aí no Santos. Cassione, boa tarde. Boa tarde, Filete, boa tarde, querido Clemente, boa tarde, caríssimos telespectadores. Eu, na verdade, estou satisfeito, evidente, com a vitória do Santos, mas eu estou com um grau de indignação muito grande com o que eu tenho visto desde sexta-feira até hoje, acontecendo mais uma vez na história das tragédias anunciadas no Brasil. Os números atualizados já vão para 61 mortos, fora os 292 ainda desaparecidos, o que tudo indica, portanto, que nós cheguemos
a uma casa de 360, 370 mortos no final, mais uma vez, por uma ação de uma companhia que devia ter o nome alterado. Não devia ser Vale, devia ser Não Vale Nada. Não vale absolutamente nada, porque uma companhia que é a 33ª empresa do mundo, que faturou no ano passado mais de 110 bilhões de reais, só no ano passado. Uma companhia que nasceu já de uma forma torta, esta que está aí hoje, a Vale de hoje, porque pouca gente sabe que houve uma licitação em 1995, 96, e o grupo que tinha força para tomar conta, o maior acionista da Vale, era o grupo do Antônio Hermílio de Moraes. Mas o santo Fernando Henrique Cardoso, o sonso, o intelectual Fernando Henrique Cardoso, obrigou na época a que todos os fundos de pensão se incorporassem ao concorrente, que era o Steinbrück. E com isso, de um dia para o outro, no tapetão, o Steinbrück ganhou a licitação contra o grupo do Antônio Hermílio de Moraes. Claro que o Fernando Henrique Cardoso fez isso, como fazem todos os presidentes corruptos e todos os desonestos, pelos lindos olhos do senhor Steinbrück. Ele achava o senhor Steinbrück muito competente e muito simpático. Tirou todos os fundos, jogou para cima dele e com isso derrubaram o Antônio Hermílio de Moraes. Assim essa Vale começou. Agora, fizeram o que fizeram lá em Mariana, e eu estive lá presente dias depois da tragédia, e é só você indo e pondo o pé na lama e olhando de perto o que restou de uma cidade, é que você pode ter ideia, porque a televisão, com aquela sucessão de imagens que vão passando, você acaba se acostumando, olhando para aquele rio de lama, você acaba se acostumando. É evidente que não se tem que discutir, a esta altura, a ressurreição dos mortos. Quem morreu, morreu. Não é? Só que eu acho que a sede das empresas, com o presidente dentro, o conselho de administração e as diretorias dessas empresas, a sede tinha que ser construída embaixo da barragem, de tal maneira que eles tomariam cuidado para saber se há risco ou não há risco. Não é o refeitório dos peões que tinha que estar ali. Ali tinha que estar a sede da empresa, dando o exemplo de que não há risco para os moradores. O Brasil é um país em que tudo funciona mal e por isso que ele é inviável. Vocês perceberam que todo mundo diz que não soou o alarme quando rompeu a barragem. No entanto, 2 dias depois soou um alarme, todo mundo teve que sair correndo de casa e não era nada. Então, quando era, não teve alarme. Quando não era,
teve alarme. As imagens aí, Cassiane. São essas imagens que a gente acaba vendo e a gente se acostuma. Mariana, até hoje, ninguém foi indenizado, não houve reconstrução da cidade. Agora, pelo menos, bloquearam, pelo menos até agora, bloquearam 11 bilhões da Vale. E não tem que discutir culpa. Sabe por que não tem que discutir culpa? Porque a lei é clara. Há no direito um instituto chamado responsabilidade objetiva. A responsabilidade objetiva faz com que você tenha que pagar a indenização, mesmo não tendo culpa. Responsabilidade objetiva é assim: um ônibus dirigido por um motorista pertence a uma empresa. Esse ônibus, o motorista está bêbado ou teve um infarto e atropelou pessoas. A culpa não é da empresa. A culpa é do motorista, que estava bêbado ou dele ter tido um infarto e perdeu a direção. Mas a empresa é responsável pela indenização. Chama-se responsabilidade objetiva. Isto é, você responde pelo resultado independentemente de culpa. Você só não responde pelo resultado quando é independente de culpa em dois casos no direito brasileiro e de uma maneira geral no mundo inteiro. Quando existe caso fortuito ou força maior. Exemplo de força maior: um tsunami. Ninguém pode ser responsabilizado. Você não pode responsabilizar o Estado, ninguém, se vem um tsunami. Uma erupção vulcânica, força maior. Caso fortuito: você está andando numa estrada e de repente cai uma árvore e pega o seu carro na hora que você está na estrada. É um caso fortuito, não dependeu da ação de ninguém. No caso da Vale, esses 11 bilhões teriam que não só ficar bloqueados, mas imediatamente serem entregues de forma substancial para as famílias dos que morreram, para a reconstrução das casas dos que perderam as suas casas, os seus bens, os que perderam os seus sítios, os seus animais, seus rebanhos e assim por diante, imediatamente. Porque só assim a gente vai começar a aprender a não construir mais barragens em montante, que é o nome que se dá a esse tipo de barragem, que só no Brasil e em países de quinto mundo se faz. O que é barragem montante? O sujeito faz uma parede e deixa o rejeito de minério, aquela lama, entrar aqui até o topo. Quando está chegando no topo, eles pegam uma parte dessa lama, a mais seca, e colocam em cima da parede que está feita. E fazem uma segunda parede. E enchem aqui o espaço que ficou. Com o tempo, eles fazem uma terceira parede, com o mesmo minério, com o mesmo rejeito de minério. Essa barragem tinha 8 andares de paredes, feitas com o quê? Com a lama. Não era uma barragem de concreto, como você tem em Itaipu, em Três Marias, como se fazem as barragens. Não, faz com a própria lama. Então, isto não existe. O que nós estamos vendo agora é o resultado da empresa, que é um enorme, a terceira do Brasil, a 33ª do mundo, matando pessoas. Matando pessoas. Em Mariana destruíram uma cidade, morreu menos gente, e aí o pessoal faz uma contabilidade estranha. Ah, mas agora morreu mais gente. Em Mariana morreu menos gente, desde que não seja o seu filho, o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, a sua mulher, o seu marido, é mais gente. Vamos buscar os corpos, desde que não seja o corpo da sua mãe, do seu pai, do seu filho. Então a gente fala assim, é uma contabilidade absurda. Então eu estou indignado à toa, porque não adianta a gente ficar indignado no Brasil,
Não adianta, porque isto vai acontecer outra vez. Dizem que há 33 barragens em risco de rompimento no Brasil. E os órgãos incompetentes, que a gente chama de órgãos competentes, as autoridades incompetentes só ficam esperando para depois falar em cima da tragédia. Eu já não tenho mais paciência para isso. A minha indignação chega ao asco e ao nojo. Clemente, essa questão, né, o Cassione falou, a Vale já teve bloqueio de 11 milhões de contas, né, e 61 mortos, 292 desaparecidos, 192 resgatados, 382 localizados e 160 pessoas desabrigadas, ou seja, como o Cassione falou, que não tem dinheiro, fica na rua, fica em barraco, esses 11 milhões já poderiam ter sido utilizados, né? Eu concordo plenamente com o Cassione. Você não adianta bloquear um dinheiro se você não pode utilizá-lo de imediato. Eu acho que tem que utilizar. A dor daquelas pessoas, você percebe a dor daquelas pessoas e não poderia ser diferente, né? E da mesma forma que o Cassione falou, a gente estava comentando antes de você chegar, Cassione, estava comentando o filete. É exatamente isso. O cara vai botar um restaurante debaixo de um lugar que sabidamente poderia ter o problema. O administrativo é a mesma coisa. Então era melhor que ficasse os diretores ali. Claro. Ué, não tem... A gente, você vê, você falou aquilo, então tinha acabado de falar. Meu, como é que pode? Olha lá, uma área de segurança, né? Você põe uma coisa embaixo e você também... O Clemente teve uma visão boa também, Cassione, que logicamente que vai junto com a sua, mas tantos órgãos ambientais, contratou a empresa da Alemanha, e dá o alvará. Quer dizer, na verdade, a empresa, de uma certa maneira... A Vale compra mas quem ela quiser. Mas quem se vendeu também tem que ser penalizado também. Mas isso é o de menos. O comprador asqueroso é o empresário, é a empresa que faz o que quer. Mas ela compra uma empresa... Destrói uma cidade. Ela compra uma empresa da Alemanha que vem fiscalizar aqui também? Compra tudo. Eu vejo. Olha um cachorro. Não, e essa maneira de construção, que o Cassione já explicou muito bem, que é feita em degraus, utilizando o próprio material, é uma coisa louca. Perguntaram até para um especialista na área, ele falou, nenhuma tem segurança no Brasil. Claro. São mais de 700, na mesma condição dessa, né? Das quais 42% não tem nem outorga. Ou seja, o pessoal do IBAMA ou de outros controles nem sabe direito onde estão as companhias, quer dizer, estão trabalhando de qualquer jeito. No ano de 2016, que foi logo depois do problema de Mariana, foi fiscalizado apenas 3% do total de barragens no Brasil. O que demoraria 33 anos, Cassione, imagina, 33 anos para você fiscalizar todas. Quer dizer, é uma coisa de maluco. E ele falou, nenhuma é segura no sistema que é feito no Brasil, nenhuma é segura. É zero de segurança. É só questão de tempo. Não sabemos o dia e a hora, mas todas vão. E o lugar. E o lugar. Todas vão ter problema. Ou seja, e ainda vai construir o bagulho lá embaixo. Para uma empresa, que o Cassione também falou, faturou em 2018 120 bilhões de reais. O lucro dela, olha, eu acho que é importante passar isso para o nosso telespectador, para ele sentir que realmente foi uma coisa que a gente já sabia que ia acontecer, provavelmente eles sabiam, apesar do grande lucro. Em 2017, Cassione, 110 bilhões. O lucro... O faturamento. O lucro foi 32% maior que em 2015, um lucro de 17,6 bilhões de reais. Quer dizer, você não podia ter destinado parte desse dinheiro, por exemplo, para dar sustentabilidade a essas barragens, né? Quer dizer, não, deu lucro, vamos mostrar para o acionista, que deu um tremendo de um lucro. E um outro item que eu acho que é muito importante a gente considerar.
A Mariana aconteceu em 2015. Sim. Novembro de 2015. 3 anos. 3 anos. Foram lavradas, Cassione e Filete, foram lavradas 68 multas nos vários níveis. Foi paga apenas uma multa em 59 parcelas. 67 multas não foram pagas. E uma delas, que representava 32 bilhões de reais, uma única multa, fizeram um TAC, que ele chama Termo de Ajustamento de Conduta. Ou seja, se você tiver uma conduta assim, então não precisa pagar mais. Ou seja, como é que o cara vai ficar preocupado em fiscalizar outra se ele não paga multa nenhuma? Mas agora caiu por terra, porque a conduta deles foi ruim, né? Não. Eles não fizeram o trabalho. Agora né? espero que mude, porque você tem 68 multas, paga uma em 59, não paga as mais milionárias. Não paga. Indenização dá 20 mil para um, 30 mil para o outro, 40 mil para o outro. Se você imaginar, foram 19 mortos na tragédia de Mariana. Aí você dá o quê? 19 mortos, você multiplica por 40? Vai dar, dinheiro vai de dar pinga? Menos que 800 mil. 7 milhões e 600 mil reais? 7 milhões? Não, 40 mil para 19 vai dar 800 mil. Ah, se for 20 vai dar 800 mil. Não, 40 mil cada uma. Então, vezes 19, não é isso? 19, Puta, então, dá 896 mil. 796 mil. Dá menos, não 8 milhões, dá 800 mil. Eu ainda estiquei você vê. Ou seja, é dinheiro de pinga, que ele vai lá e dá para o cara. Eu estou falando de indenização para a família. Sim, o cara morreu, vai dar 40 mil, pô. Ele não refaz o sítio do cara. Ele não. Como é que ficam os animais, o sítio, as condições de vida. O meio ambiente que ele poluiu. O meio ambiente que ele poluiu. Aquele cara que vivia da pesca, vivia da agricultura, como é que faz? Não aconteceu nada com esse cara. Essa história de Mariana... Olha lá, Clemente, olha lá, estão colocando a região aí. A minha mulher tem uma produção de documentários e reportagens que trabalha para a televisão francesa e alemã. E ela foi contratada para fazer a matéria em Mariana. E eu também sou jornalista, fui junto com ela para acompanhar. O que a gente não tem ideia, vendo pela televisão, não é a mesma coisa. Você conversar com as pessoas que moravam ali, você sabe o que é que você olhar e você só vê lama. E a gente já estava um pouco mais seca, a gente andou em cima da lama. Né? O que ficava de pé era uma parede de uma casa, era uma geladeira num canto, vestígios de coisa nenhuma, porque foi tudo embora, tudo varrido. Uma cidade inteira acabou em 3, 4 minutos. Essa matéria foi feita para a televisão francesa e alemã, e na altura, o Ministério Público, que estava cuidando do caso, estava sofrendo pressões diretamente da Procuradoria do Ministério Público, da chefia, sediada em Belo Horizonte, falou isso para nós, não é? E a gente conversando com as pessoas, vendo que as pessoas estavam sendo feitas de idiota, de bobos, foram feitos todos de bobos ali. E o que é pior, depois daquilo, vai esfriando, e as propinas correm para os órgãos competentes e ninguém mexe com os poderosos. Nós estivemos lá e vimos, vocês não têm ideia que coisa triste. E ainda apareceram umas viaturas da Samarco, que é da Vale. Da Vale. Não pode entrar aí. Aqui não pode entrar. Ainda com aquele ar de autoridade suprema. Bom, não pode entrar, uma ova. Entramos mesmo, e eles enfiaram o rabo entre as pernas e voltaram, porque queria ver quem que ia impedir nós de entrarmos ali, a equipe. Né? E tudo filmado, tudo visto, entrevistamos tudo, e percorremos o vale, tribos indígenas completamente sem mais de onde tirar sua sobrevivência, que era da pesca dali, e fomos até a Foz, no Espírito Santo, do Vale do Rio Doce, né? Do Rio Doce até o Oceano Atlântico.
Inteirinho vermelho o rio. Morreu o rio inteiro. Você sabe o que é que você pegar um recurso hídrico como um rio inteiro, que percorre 1000 e tantos quilômetros, desde lá de Mariana até o Oceano Atlântico, e matou o rio todinho. E esses desgraçados, com a conivência das autoridades corruptas da época, porque em 2015 nós sabíamos quem governava, deixaram as coisas acontecerem e ficou por isso mesmo. E isso eu não estou falando de ver na televisão, não. Fomos lá. E vai acontecer de novo? Claro que vai. Claro que vai. E nós vamos ver a mesma história. A mesma história. A história do dia seguinte, porque o dia da tragédia só vive quem morre ou quem sobrevive ali. Esse dia só esses vivem. Depois a imprensa, as autoridades. Claro que a gente tem que louvar o trabalho desses heróicos bombeiros que estão lá correndo risco de vida. Como aqueles 2 rapazes que salvaram aquela menina de 14 anos naquele resgate feito com um helicóptero. A gente nessa hora vê quais são os seres humanos que valem muito mais do que a Vale, que não vale nada, porque é reincidente, porque não é a primeira vez. Agora, se tivessem regulamentado em lei o que eu coloquei na Constituinte de 1988, está lá no artigo 120, parágrafo 3º, a responsabilidade penal da pessoa jurídica, faz 30 anos que não regulamentaram em lei a responsabilidade penal da pessoa jurídica. Porque se tivesse hoje regulamentado, e não vão regulamentar, porque os poderosos não deixam, o lobby dos poderosos não deixam. Mas eu coloquei lá na Constituição, podem olhar no Google, capítulo do meio ambiente, responsabilidade penal da pessoa jurídica, independentemente da responsabilidade civil e da responsabilidade objetiva. Também. As duas seriam penalizadas. Qual é a pena? Primeiro, destituição de toda a diretoria, confisco de bens de toda a empresa, a perda da empresa por parte dos seus proprietários, dos seus acionistas. Você entrega para os empregados e nomeia a intervenção e os empregados vão herdar a empresa, que os que geriam a empresa não tiveram a vergonha na cara de gerir direito. Está tudo isso à disposição do Brasil na Constituição, e eu não era deputado, eu era assessor jurídico e dei para o Bernardo Cabral, tem 14 artigos na Constituição que eu fiz. Crimes econômicos e financeiros e crimes contra o meio ambiente, responsabilidade penal da pessoa jurídica. Mas não passou. Não, passou, está na Constituição. Mas só dessa Só parte que tem não. que regulamentar por lei. E até hoje, em 30 anos, não regulamentaram a lei. Agora eu acho gozado desse negócio também, né, Cassione? Está na Constituição e não vale. Quer dizer, é uma coisa absurda. Você tem que regulamentar uma coisa que já está pronta. Né? Se está na Constituição, já devia ser cumprida, acabou, ponto final. É que você tem que criar as condições. Quando você diz, eu disse, a responsabilidade penal da pessoa jurídica, que é uma tese minha no Congresso de Hamburgo, na Alemanha, em 1979. Eu tenho o livro, vou trazer no próximo programa, para ver que eu não estou chutando aqui. E de lá eu tirei a ideia e coloquei na Constituição. E está lá na Constituição. Só que não adianta dizer na Constituição que a pessoa jurídica tem responsabilidade penal. Você tem que fazer uma lei estabelecendo as regras, como é que isso funciona, como é que se processa, como é que pune, quais são as penas previstas, entendeu? Como fizeram a lei da lavagem de dinheiro, como fizeram a lei dos crimes contra a ordem econômica. E essas leis foram feitas, mas a da responsabilidade penal das pessoas jurídicas não regulamentaram até hoje. Bom,
Nós vamos chamar um intervalo, você pode continuar passando mensagem por 997 11 5545. Depois do começo do segundo bloco, eu vou querer saber a opinião do Dr. Clemente, do Cassione, sobre as mudanças aí, né? Aumentos convenção passando para a ponta da praia, ficando da nosso poder municipal, novo mercado de peixe, remodelações na ponta da praia, skate, área de lazer, esportes, né? E o que eles acham dessa mudança, né? Já que o empresário diz que naquela região fica inviável, né? Então nós temos que discutir essa questão aí. Achei que faltou uma audiência pública, né? Para as pessoas tomarem conhecimento de tudo. Mas enfim, vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Santa Casa Saúde de Santos, cuidando de você há mais de 2 décadas, com muito carinho. Afinal de contas, são quase 90 mil vidas. Atendimento em todas as cidades da Baixada Santista e Litoral Sul. Plano Saúde Total, ou seja, saúde mais odontologia. Inclusive o programa de saúde continuada, prevenção de doenças crônicas. Plano Santa Casa Saúde de Santos, há mais de 2 décadas, cuidando de você com carinho. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Olá pessoal, hoje vou falar para vocês que gostam de animais, que querem se inserir no mercado pet. Curso de auxiliar de veterinário da Clínica Filete. Aulas noturnas, terças e quintas, das 20 às 21h30. Salas climatizadas, totalmente apostilado. Maiores informações pelo telefone 3227-5770 ou pelo e-mail filete, com 2 t's, @filetenovamente.com.br. A melhor programação, RVD.
Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 13 997 72 8946. Peça sua música, mande seu recado e concorra a muitos prêmios. Rádio RBD, música e esporte para você. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Estamos de volta no segundo bloco do Ação e Reação, com o advogado, jornalista, professor Dr. Cassione, também com o médico, diretor da Multimagem, Dr. Clemente, nessa segunda-feira, 28 de janeiro de 2019. Filete, só para não ter dúvida, o artigo, quem quiser checar no Google ou na Constituição, é o artigo 225, parágrafo 3º da Constituição. O texto é esse. As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar o dano. Isso significa que, como nunca a pessoa jurídica praticou crime, até alguns anos atrás, em país nenhum do mundo, porque tinha uma frase que dizia: societas delinquere non potest. As sociedades não podem praticar crimes, só a pessoa física. Isso mudou. Então está aqui, pessoas físicas ou jurídicas. Artigo 225, Parágrafo 3º. Parágrafo 3º. Bom, vamos falar da questão do Mendes, né? Tem muitas participações, vamos deixar para o final do segundo bloco. O Grupo Mendes, né, alegando que naquele Mendes Convention, Capital, enfim, tem vários equipamentos lá turísticos, né, não estão dando uma rentabilidade para o grupo. Então ele sugeriu uma mudança, né, para a Ponta da Praia, um local menor, mas em vez de 1.000 estacionamentos descobertos, 400 cobertos, que seriam Mendes Convention ou com o Centro de Convenções da Prefeitura, e a Prefeitura ia administrar. Ia reformar o mercado municipal, climatizar tudo, ia dar uma remodelada na Ponta da Praia, em contrapartida deles construíram umas torres de uma certa maneira com alguma ajuda da Prefeitura, ajuda assim, em termos de gabarito, né, para facilitar e tal, enfim, é uma contrapartida. E nessas obras eles vão gastar 130 milhões. Seria uma compensação, ó, eu estou numa área turística, que a cidade, né, não vai ser mais turística essa área, vai ser uma área comercial, fazer o que eu quiser, vou alugar, enfim, tal, e vou dar uma compensação para a cidade, né? Então isso aí foi divulgado, né? O Grupo Mendes é um grupo que realmente, quando eles, eu não estou discutindo se está certo ou errado, mas quando eles se propõem a fazer as coisas, eles fazem, eles não vão quebrar no meio do caminho não, eles vão fazer. Então, aí a discussão, né? O vereador Lincoln Reis veio aqui, comentou que já trocaram a zona de turística para comercial, a zona da Francisco Listério, e comentou que os vereadores não tiveram um croquis, não foi discutido na Câmara isso, né? A opinião dele, outros vereadores, acho que deveria ser discutido com a Câmara, com a sociedade e tal. Estão fazendo pequenas reuniões, fizeram com os remadores na rampa, fizeram com os concessionários do mercado, que reclamaram que vão pagar mais conta de luz, né? Mas também, né? Não dá para ficar a vida todo peixe ali no calor, né? Enfim, essas são as modificações e bonita, né? Muito bonito, assim,
vendo visualmente, né, Clemente? O que você acha dessa questão aí? E seria na área do próprio mercado ali? Onde é o mercado, iam fazer outro mercado, onde aí numa área ali, acho que do terminal, que é uma área que é federal, mas já conseguiram, vão construir um outro centro de convenções com 400 vagas de carro coberto, menor que o Mendes Convence, evidentemente, né? E uma série de adequações aí na ponta da praia, com 60 câmeras, não sei quantas luzes de LED, então um projeto assim bem, né, audacioso, né? Bom, eu vejo sempre com bons olhos toda iniciativa. A prefeitura não tem condição, ela não tem dinheiro, mal tem dinheiro para pagar o 13º dos funcionários, essa é a verdade. Então ela não faria nenhum tipo de investimento. E Santos precisa de investimento. Se nós pegarmos, essa semana passada eu fui para Suzano, Mogi, e eu, por curiosidade, comecei a perguntar qual é a população de uma cidade, qual é a população da outra, como que era isso há 40 anos atrás, há 50 anos atrás, da mesma forma que a comparação com Jundiaí, com Campinas. Jundiaí tem 400 mil habitantes, 360 a 400 mil habitantes, você vê, está quase encostando em Santos. Mas em Santos, em 1970, já tinha a população de hoje, tinha 17 mil a menos só. E Jundiaí tinha 170 mil. Pois é, ou seja, ninguém fez investimento em Santos, assim, investimento vultoso mesmo, só foi o Grupo Mendes. E a gente tem que admitir isso aí. Não é? Você colocou a sua empresa, eu coloquei a minha empresa, o Cassione colocou a empresa dele. Mas é um grão de areia perto do investimento que eles fizeram. Mas assim, né? Exatamente. Se você pensar no todo, poucas pessoas acreditaram e investiram. Tanto é que muitos dos nossos filhos acabaram indo embora daqui, da cidade. Né? Então é o seguinte, nenhum empresário, então a gente quando fala, porque tem gente que tem horror a lucro, eu não sei por que isso, mas ele próprio, quando tem o dinheirinho dele, ele não vai querer deixar o dinheiro na gaveta. Ele vai fazer o quê? No mínimo vai pôr na poupança, para que tenha uma rentabilidade, porque o dinheiro é dele. E se ele tivesse um dinheiro maior, também certamente ele poria num banco, num tipo de aplicação que tivesse uma alta rentabilidade, maior que a poupança pelo menos, ou então ele investiria em algo que ele acreditasse. Então eu vejo esse negócio do Mendes como uma coisa sábia. Ele botou muito dinheiro ali naquela região, né, onde tem o Mendes Convention Center, muito dinheiro, provavelmente não deve estar o retorno esperado, e aí eu não sei se ele vendeu, a gente estava até comentando aqui, né, Leroy Merlin, Avan, me falaram de um pet shop gigante e outras coisas, mas locado ou não, vendido ou não, existe uma nova possibilidade, que certamente vai gerar emprego, porque essa que existe hoje, ela não vai deixar de existir. E é isso que a gente tem que entender. Ele não vai fechar as portas e só trocar de lugar. Não, o funcionário daqui vai para lá. Não, eu vou ter um novo lugar. Administrado pela prefeitura agora, né? Já não é mais o Grupo Mendes. Sim, pode ser administrado pela prefeitura, porque a prefeitura, de certa forma, ela tem que colaborar para que isso aconteça, porque senão não tem como existir. Mas certamente, quantos empregos serão gerados? Independentemente do conforto do santista, que vai no mercado de peixe que tem ar-condicionado, vai ter as lanchonetes, talvez restaurantes, isso, aquilo. Independente disso, Filete, vai gerar muitos empregos, talvez milhares de empregos aí. Né? Então, por que não fazer? A gente já comentou isso aqui outras vezes, Santos é terra do não. Tudo é não, tudo é não. Não, vamos abrir, porque se você não abrir, nós falamos agora há pouco, Jundiaí, Campinas, São José dos Campos, São Bernardo do Campo, Santo André, e Taubaté, Mogi, Suzano, cidades que eu fui, inclusive, recente. Poxa vida, em 1970, tem cidade aí que era 1/4 de Santos, e hoje é o dobro. Santos teve mais habitantes do que Campinas, por exemplo. Sim. Mas é uma região esquecida pelos nossos governos federais e estaduais, né? Esquecida, né, Cassiano? Campinas teve muito mais melhoramento, São José do Rio Preto. Aqui para construir uma ponte ou um túnel é um absurdo. Tirar o aeroporto, não colocam outro. Então aqui, nossa região, aqui vem um VLT, mas assim, depois de 30 anos, um VLT, mas tirar o aeroporto, tirar a nossa ferrovia, quer dizer, nós temos uma estrada que já está ultrapassada, né, em termos de fluxo, né?
30 anos de prefeitos meia boca, para não dizer mais alguma coisa. 30 anos de prefeitecos nós tivemos. Grandes construtores das pirâmides do Egito. Isto é, uma ciclovia aqui, uma ciclovia ali, e acabou. Foi o que esses prefeitos que passaram 30 anos por aqui, queridinhos de uma parte da sociedade santista, fizeram nada. Deputados que nós tivemos, depois do Gastone, que foi deputado até 1994, de lá para cá, veja o time de deputados que a região teve. Então, o problema, sem representatividade nenhuma, sem força. Você pega o exemplo dos últimos anos. Nós tivemos 4 anos de Paulinho, com mais 2 ainda agora de Paulinho, e o governador era Tucano, padrinho dele, e o que foi feito para Santos nesse período? Se nem com o compadrio você consegue isso. Em 2004, quando nós fomos candidatos, eu chamei o Armênio veio, só para comparar isso com isso que estão querendo fazer agora. O Armênio veio, eu conversei com ele e disse: Armênio, você não vai entrar na política para a gente ficar sentado lá na prefeitura discutindo coisinhas desse tamanho. Pelo tamanho que você tem, pela grandeza das coisas que você já fez e faz, pelo relacionamento que você tem, porque ele não fez só aqui, ele fez aqui, ele fez em Cascais, ele fez em Lisboa, ele fez... Falei, vamos fazer um negócio aqui para mudar a cara dessa cidade. E ele se entusiasmou. E o projeto que a gente tinha, ele já tinha, imediatamente entrou em contato, eu já falei isso várias vezes, e vou morrer falando isso. Ele entrou em contato com empresários amigos dele, de Portugal e da Espanha, para fazer investimento de cara, de 4 bilhões, só em Santos, 4 bilhões. Não era com contrapartida, eu faço aqui e em contrapartida você tem que deixar eu fazer ali. Não, era um investimento que ia sair da ponta da praia, dessa região, e entrava mar adentro, em direção à Ilha das Palmas, e você ali ia fazer uma nova cidade ali, com enrocamento, com pedras, rochas, terras, que seriam tiradas dos morros que estão aí servindo para nada. Tem alguns trechos de morro que não servem para nada. Até perigoso, né, Cassione? Exatamente. E íamos fazer a passagem para a zona noroeste, em vez de túnel, desbastando o morro, naquele trecho que vai entre o Jabaquara e o Santa Terezinha, e depois íamos fazer essa extensão, que era, vamos dizer, multiplica o emissário submarino por 10 de tamanho. Era o que ia ser feito. E ali ia ter centro de convenções, lojas comerciais de nível, marina para pararem os barcos, os iates, que poderiam chegar em Santos a hora que quisessem. Ia haver área de lazer, equipamentos turísticos, quer dizer, uma Barceloneta, que foi o que Barcelona fez em 1992. Para a Olimpíada. O povo de Santos, principalmente uma parte da sociedade habitante da Orla e uma parte da zona noroeste, que sempre achou que eu fui coxinha, infelizmente uma parte. O outro coxinha, a gente não sabe quem é. Só que o Santos Novos Tempos, que era para a zona noroeste, zerou, com o Banco Mundial dando dinheiro. E eu tinha
um diretor do Banco Mundial, que era meu conhecido, meu amigo, que também estava disposto a empregar dinheiro. Então nós íamos revolucionar esta cidade com a mão do Armênio Mendes, que tinha atendido ao meu pedido. E eu não estava preocupado em que ele levasse as honras e as glórias, porque quando você chama alguém para jogar no teu time, você vê o Flamengo, levou o Bruno Henrique ontem, o Bruno Henrique já acabou com o jogo. Detonou. Entendeu? E aqui estava se Aqui enrolando. a gente deixa todo mundo que é bom ir embora. Aqui quando a gente tem uma ideia pequenininha, passa. Se tiver uma ideia média, já não passa. Se tiver uma ideia grande, aí o não é de um barulho imenso, porque é mais fácil. Não mexe, não faz. Então vamos todo mundo para a praia, um ar poluído, senta todo mundo naquelas cadeirinhas, fica ali olhando o Oceano Atlântico, é uma visão linda, um jardim lindo, e eu conheço isso desde que eu nasci. São 76 anos que eu conheço essa história de que Santos é isso. Desfaz o parque balneário, desfaz não sei o quê, fazem lá um emissário submarino que era para ser desfeito, que era só para jogar o tubulão do esgoto. Depois ninguém desfez. Transformaram aquilo num equipamento turístico que equivale a 2 campos de futebol, no máximo. Então é tudo pequenininho aqui, é o pensamento pequenininho. E prefeitos eleitos com pensamento, se é que tem pensamento, nem pequenininho é. E eu falo mesmo, quem gosta, gosta, quem não gosta, não gosta. Eu já não tenho mais travas na língua há muito tempo. Então, quem não gostar, que se coce. Quem disser que eu estou dizendo bobagem, está dizendo uma bobagem maior do que a minha. Porque eu estou trazendo aqui a prova de que o Armênio não era uma pessoa que tinha feito. Continuou fazendo depois. Agora imagine o que ele faria Fez o com Sheraton. esses grupos. Fez o Sheraton há pouco tempo? Claro, com os grupos internacionais. Agora aqui em Santos você tem medo de fazer as coisas. Porque tem sempre um prefeitinho de plantão que não tem vocação nenhuma, que não tem status que tem que ter um prefeito de uma cidade que tem o maior porto da América Latina e que não serve para nada. Para nada, só para congestionar as nossas estradas. O Mário Sérgio queria um programa sobre cavas subaquáticas, mas ele entendeu mesmo, é muito educado, entendeu que o programa de hoje não dá. Nós vamos falar sobre cava subaquática, né, depósito de lixo construído entre o estuário e Cubatão. Está aqui na pauta, mas tem poucas referências ainda, né? Os jornais não deram, ele está reclamando, mas talvez é porque falte ainda subsídios, né? Mas nós vamos discutir esse assunto aqui na segunda-feira que vem. Podendo aproveitar também o problema do Cubatão, uma área grande, a área continental de São Vicente. Sim, sim. Que na época a Ródia jogou pó da China, adoidado lá, o pentaclorofenol, não é? Isso contaminou lençol freático, altamente cancerígeno, e nunca mais se falou nisso. Está lá. Vamos fazer um programa sobre isso na segunda-feira que vem, com esse tema. Excelente programa. Eu trabalho com comércio exterior. Filete, obrigado por ter levado no meu dia. É a Célia, de São Vicente. Concordo com o Cassione. A diretoria tinha que ser toda presa e deveria ficar embaixo. É o Ricardo da Ponta da Praia. A Tereza Bueno Wolf mandando abraço para o Clemente, a Elma também. Beijo, Tereza. Parabéns ao programa, certo? Também tem aqui a Flaviane, queria saber de você, Clemente, sobre diagnóstico de mama. Quais são os melhores diagnósticos hoje de mama? Se na sua empresa, o que você pode fazer de melhor? Olha, Tereza, na verdade, o melhor ainda, mais simples, digamos assim, com menor custo, é a mamografia, né? Só que não é aquela mamografia antiga que se fazia, é uma mamografia chamada digital. Então, essa mamografia digital, ela não é o mais complexo, nem o melhor, porque hoje tem um exame complementar que se chama tomossíntese, que usa a mamografia digital e ainda faz uma tomografia simultânea e que melhora a acuidade em até 95% dos casos. Então, esse é o melhor exame.
Mas você tem outros exames que são complementares, do tipo a ultrassonografia mamária, né? Especialmente na mulher mais jovem, até os 35 anos de idade. É um exame muito bom e de um resultado fantástico, mas também não é absoluto. Temos a ressonância magnética, que é um exame hoje praticamente de eleição, quando você tem alguma dúvida na mamografia digital ou até na tomossíntese. A ressonância magnética é o melhor exame, que é caro, um exame mais caro, por isso ele não é feito primariamente, mas é o melhor exame para detectar se uma lesão tem potencial maligno ou benigno. E por fim, quando existe essa dificuldade, não se pode estabelecer um diagnóstico definitivo apenas pelos exames citados, você tem a possibilidade de uma biópsia daquela região suspeita, que é analisada pelo patologista, e aí você vai ter ou positividade ou negatividade em relação a esse resultado. Então, esses são os exames mais atualizados do momento. Bom, o Silvário, jornalista, parabenizando o programa, dizendo que conhece os projetos habitacionais do Cassione. A Joana ligou, a Nívia, a Mara também, a Paula Medina, o Kevin, o Mário Sérgio, o Rick Santos, a Aline, todos parabenizando o programa, a Lucélia, o Pedro Filete, a Miriam, todos parabenizando o programa, né? Queria agradecer o Cassione e o Clemente. Um abraço para todos. A gente quer agradecer a todos. A todos os... E esses são os que estão citados, e deve ter milhares aí que não conseguiram falar. O Silvares mandou mensagem agora, 2h13, e eu consegui pegar. Às vezes você não pega, a mensagem chega depois. Um abraço, Zeca. Bom, o tempo estourou, uma excelente segunda-feira a todos. Agora fico com Beneficência na TV, né? Programa que daqui a pouco vai passar, Beneficência na TV. Queria agradecer o Cassione e o Clemente mais uma vez pelo programa. Vamos falar de cavas na próxima segunda-feira, eu vou lembrar aqui. Um excelente dia a todos, fiquem com Deus e com a nossa extensa programação. Muito obrigado.